Olá, gente linda, tudo bom? Hoje eu venho trazer a resenha para vocês desse livro aqui, Lilith, o livro da transgressão. Já tem um bom tempo, né, que eu lancei esses dois primeiros livros da coleção Legado de Lilith, né, Lilith, o chamado de Lilith, depois Lilith, Rainha da Lua, também colocar aqui na tela para vocês. E a gente sempre, nós, Lilith e eu, sempre indicamos a leitura dessa coleção na ordem, né, outros também virão, mas nesse momento são esses três, né, para que o leitor e a leitora possam compreender o desenvolvimento da linha de raciocínio de Lilith e das coisas que ela me transmite. Então hoje a gente vai conversar sobre essa coisinha bonita aqui, vermelhinho, fofinho, o livro da transgressão, dentro da visão de Lilith. E nesse livro a gente retoma, né? Então assim, no primeiro livro, no chamado de Lilith, nós desenvolvemos todo um estudo sobre a lenda edênica, né? E trouxemos assim muitas visões, não é? Muitas visões que desconstroem impactos de percepção a respeito de Lilith. No Lilith, Rainha da Lua, a gente já traz uma outra lenda, que é a lenda do Sol e da Lua. E a gente introduz conceitos do Tantra também, não é? Porque Lilith ela é um ser, né? Ela tem uma natureza tântrica que não é reconhecida aqui no Ocidente. No Oriente, ela é reconhecida por um outro nome, Lila, Lili, Lalita, né? E aqui no livro da transgressão, a gente retoma o enredo da lenda edênica, a gente aprofunda isso, ressignificando os processos psicológicos dessa lenda, para que as pessoas possam também, para que as pessoas consigam reorganizar os seus inconscientes, os seus subconscientes, ou seja, estabelecer essa conversa com esse aspecto oculto delas mesmas, né? Então eu quero abrir aqui o livro para vocês observarem o acabamento deles. Esse daqui, o livro físico, a gente pede pelo link do Clube de Autores que eu vou deixar aqui para vocês na descrição, né? E então, assim, dá uma olhadinha, né? Tá muito bem feitinho, tá muito bem acabado. Eu vou ler os tópicos do índice aqui para vocês verem quais são os contextos e os conteúdos que esse livro traz, né? Então, a gente vai ter um prelúdio de Lilith, que é é como se ela mesma prefaciasse a sua obra, né? A obra do seu legado, né? E aí, em seguida, então, na introdução, a gente tem, né? Nem tudo é o que parece ser, e a natureza da transgressão é pisar além, né? Porque aí a gente faz um estudo etimológico também dessa palavra. No capítulo 1, a gente vai falar sobre a presença do dogma. Então, nós vamos revisar o dogma do Éden em Ben Sira, né? E aí, no capítulo 2, a gente traz Lilith, obediência versus transgressão, que são dilemas basicamente lilithianos que nós trazemos dentro de nós, né? Então, o que é essa realidade gnóstica, né? A obediência versus a transgressão, ela coloca isso como uma realidade gnóstica. O que é isso, né? Então, ela desconstrói a ideia de que obediência é a mesma coisa que submissão, tá? E introduz o conceito de que o medo é o oposto do amor. Então, se uma pessoa, por exemplo, sente muito medo, que é muito natural quando você se interessa por Lilith, você vai se deparar com muitos medos, né, de você e medos que incutiram em você. Para diminuir o medo, a dica é aumentar o nosso nível de amor. Que nível de amor? Amor próprio. E outra coisa, um conceito assim bem revolucionário que Lilith traz, que o amor não obedece. Lilith ensina que o amor não obedece, né? Então, reconfigurando a lenda de Lilith em Ben Sira, né? Porque no alfabeto, nessa escritura do alfabeto de Ben Sira, que aparece essa lenda edênica de Lilith como esposa de Adão. E aí a gente traz já nesse capítulo alguns exercícios de recalibração emocional e detecção de crenças limitantes. Então, assim, Lilith já começa a conduzir. Essas falas são mais direcionadas para um público feminino, mas os homens é só
é só trocar pro masculino que vale a mesma coisa, ok? Aí no capítulo 3, a gente vai falar o quê? Vai conversar sobre da obediência para a consciência. Então, primeiro, obediência não é submissão, ok, mas assim, então como que eu faço? Como que eu trabalho isso daí, né? Então eu saio da obediência e vou para a consciência. É uma mudança de posição, né? E é curioso, porque quando você muda um conceito internamente, você transgride algumas normas, quer dizer, você transcende, você supera. Então, a gente está falando de superação emocional, transpessoal, né? Porque a gente está falando de transgressão, é transpessoal, né? Então, quando você supera isso, você ganha mais consciência, né? A sabedoria transcendente da missão da alma na arquitetura cósmica é uma visão de Lilith. É uma visão de Lilith, ok? No capítulo 4, então, a gente vai ter protocolos de contato. Que delícia! Então, é uma meditação transgressiva, tá? Da obediência para a consciência, ok? É uma meditação conduzida no passo a passo ali para você se organizar e fazer na sua casa esse passo a passo. Tem sugestão, tem protocolos de segurança dessa meditação, né? Então, a sugestão de um banho de ervas que você pode fazer antes, e aí vai ter o passo a passo meditativo, tá? E depois os fundamentos para autoanálise. Então, assim, a gente não deixa a meditação assim, né, largada. A gente traz um significado. Se você tomou tal caminho, significa isso. Quais são os símbolos que essa meditação traz e os significados desses respectivos símbolos. Então, a ideia é, primeiro faz a meditação, tem sugestão de música também, faz a meditação e depois você vem para essa autoanálise. Né? Então, se você quer ler, se você é daquele tipo de leitor que gosta de ler tudo juntinho, pula essa parte até você fazer mesmo a sua meditação. Depois que você fizer a meditação, aí você vai lá e vê o significado do que representam esses símbolos no seu inconsciente, ok? No capítulo 5, que é o último capítulo, então, a gente vai além do Mar Vermelho, né? Porque na lenda edênica, então, Lilith, ela abandona o Éden e ela sobrevoa, né, o Mar Vermelho. A gente vai além do Mar Vermelho. E aí nós temos, então, referências bibliográficas e um pouquinho da nossa escola aqui, ó, Psicopompo de Lilith. E agora a gente traz aqui uma degustação, uma sugestão de leitura da página 56 e 57. Esperamos que vocês apreciem. Dentro deste complexo emaranhado de experiências geradas pela obediência e submissão, Lilith é aquela que não aceita o que lhe dizem, aquela que não valida discursos que a demonizam. Nem mesmo os registros das famosas escrituras religiosas. Assim, quando a pessoa que experimenta este arquétipo ousa confrontar essas crenças dentro de si, a primeira instância interna que vem à tona é o medo, porque normalmente as pessoas ao nosso redor atuarão desfavoravelmente à nossa libertação delas. Frases possíveis que as pessoas podem nos dizer e que normalmente dizem: olha, você está mexendo com coisas que não deveria mexer. Você está fazendo o que não deve. Viu? Esse seu novo pensamento vai te levar à ruína. Você está enfrentando algo maior que você. Tome cuidado. Você está mexendo com coisa muito grande. Você não consegue. Você já recebeu tanto. Como você pode abandonar quem mais lhe estendeu a mão? E tudo isso, na visão de Lilith, são mecanismos de opressão disfarçados, de preocupação do outro conosco, de afeto, né? Então são mecanismos de opressão disfarçados, de preocupação com a gente, é disfarçado. Então é mecanismo de opressão disfarçado, de afeto, de chantagem, de ameaças, de controle, de defesa, porque essas pessoas têm um sistema de crenças baseado no medo.
E o medo faz tudo isso com as pessoas. O medo faz tudo isso com a gente. Todas essas crenças, esses avisos, são lançados como sirenes em nossa mente para que os conteúdos de medo já instalados em nosso inconsciente sejam acionados a fim de sabotar o nosso caminho para a verdadeira liberdade. Por vezes, esses mecanismos nos chegam através do plano astral, onde tentam nos manipular pelos sonhos. Então, esse é Lilith, o livro da transgressão. Um livro que conta com 123 páginas. Nós esperamos que vocês gostem bastante desse livro. Esse livro é o segundo livro de apoio para o primeiro livro da coleção Legado de Lilith. O primeiro livro foi o Chamado de Lilith, é o primeiro volume. Lilith, Rainha da Lua, e Lilith, o livro da transgressão, são livros de apoio, tá? O segundo volume ainda não saiu, ok? Então, são livros de apoio para o chamado de Lilith, ou seja, esses dois livros expandem a percepção acerca do que a gente introduziu como conceito no chamado de Lilith, tá bom? Apreciamos muito a sua presença conosco até aqui. Gratidão por curtir, por gostar desse vídeo, por compartilhar, por se inscrever aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo.